Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia, e hoje nós vamos falar sobre o Mercosul. Então, o Mercosul é um bloco econômico, né? Que vocês sabem o que é um bloco econômico, vocês já estudaram isso, e significa Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991, quando o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai assinaram um acordo de livre comércio, né, através do Tratado de Assunção. E os primeiros acordos comerciais eles foram negociados entre o Brasil e a Argentina ainda na década de 80, né? Depois do período de ditadura desses países. E aí teve a efetivação só depois, no Protocolo de Ouro Preto, em 1994. Né? Então, a partir dessa assinatura, 95% das mercadorias que eram produzidas nesses países, elas passaram a circular sem que houvesse a cobrança da tarifa de importação. Né? E aí, em 1995, o Mercosul ele adotou uma TEC, que é a Tarifa Externa Comum, né? Se configurando, né, como uma união aduaneira, né? Mais um grau de vamos dizer, de aproximação entre o bloco, né? Primeiro ele foi uma zona de livre comércio, depois em 95 se configura como uma união aduaneira, adotando essa tarifa externa comum, né? E assim, com isso, os blocos eles praticam um imposto de importação, um único imposto de importação, como é assim, como por exemplo, se o Brasil aplicar um imposto de importação para os tecidos da China em 15%, os outros países integrantes eles também devem cobrar a mesma porcentagem. Esse bloco, né, o Mercosul, ele sonha em virar um mercado comum, né, entre os graus de integração, né, com livre circulação de pessoas entre os países integrantes do bloco, né, porém tem algumas dificuldades econômicas. A Argentina e o Brasil, eles são os países mais industrializados. A Venezuela e o Paraguai, eles são os grandes exportadores de petróleo, de se destacam na agropecuária e nos produtos minerais. E a gente tem aqui, ó, a gente vê os países membros, né, que é o Brasil, a Paraguai, Argentina, Uruguai. Aí a gente tem uma questão da Venezuela, que ela se encontra suspensa por conta de perder alguns direitos, né, dentre o bloco, e a Bolívia, que se encontra em processo de adesão. Aí a gente tem o Chile, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Guiana e o Suriname, que são países associados, né, que eles participam da zona de livre comércio, mas não participam da União Aduaneira, né? Ou seja, eles não adotam essa tarifa, essa TEC, né, que é a tarifa externa comum. E a Venezuela, como eu estava falando, ela foi admitida como um bloco, mas aí ela foi suspensa e houve a entrada do Paraguai. Nos anos de 90, a formação do Mercosul possibilitou o aumento do comércio de mercadorias entre os países membros, principalmente o Brasil e a Argentina, que são 97% do PIB do bloco, e o objetivo final é se tornar um mercado comum, né? Já conseguiu se consolidar como uma zona de livre comércio, está nesse processo de formação da União Aduaneira entre todos os países e o objetivo, o fim, né, é que todos os países que fazem parte do bloco, né, tanto os países membros como os países associados, um dia eles se tornem um mercado comum. Então, além do Mercosul, do NAFTA, que a gente viu, né, que é formado por Estados Unidos, Canadá e México, a gente tem outras formações, né, outros organismos que se organizam em blocos, né, para facilitar o comércio ou com o objetivo de estabelecer um mercado comum, né, e também formar outras organizações para lutar por alguma causa, né? Um deles é a Comunidade
andina, que é chamada CAN, composta por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Ela foi criada em 69 e incluiu o Chile e a Venezuela, mas aí em 96 foi chamada de Pacto Andino e a sua sede é em Lima, no Peru. São associados, né, desse bloco o Brasil, a Argentina, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. E a Espanha ela participa como um país observador. O objetivo do bloco é reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países membros, né? Diminuir os impostos para facilitar a comercialização. A Organização dos Estados Americanos, né, que é a OEA, ela foi em 1889 realizada em Washington, a primeira Conferência Internacional Americana, que deu origem a essa organização e se caracterizou como um dos primeiros, né, organismos regionais mais antigos do mundo. E aí está até hoje, são formados por 35 países independentes da América e alguns dos princípios é a garantia da democracia e a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural. Outra organização, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, ela foi criada em 49, tem um objetivo entre os estados para o desenvolvimento de campos da ciência, da educação, da cultura e inclui membros de países que não são do continente latino-americano, como a Espanha, Portugal e a Guiné Equatorial. E a outro exemplo é a ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos da América, que é originário de um acordo firmado entre o governo venezuelano e o governo cubano, na cidade de Cuba, em Havana. O bloco, ele também vai ter como finalidade a integração político-cultural, social e econômica dos países da América do Sul e da América Central e tem como membro ao Equador, a Nicarágua, São Vicente, entre outros. Outro exemplo é a criação da Unasul, né, que é o objetivo é criar uma zona de livre comércio, se aproximando os países do Mercosul, né, que também é criado por alguns países da América do Sul, e como todos os outros blocos, tem esse objetivo econômico e social. Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o Mercosul e os outros blocos econômicos que a gente tem aqui na América e organizações também, né? E qualquer dúvida, vocês podem estar pesquisando, falando com os professores e a gente se encontra na próxima aula.